Sabe aquela ideia de que pequenas coisas podem fazer uma diferença enorme? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, mergulhando nas lições do livro Arrume a Sua Cama, do almirante William H. McRaven. A premissa é simples, mas é muito poderosa. Como que hábitos minúsculos podem de repente transformar uma vida inteira. Bora entender como isso funciona? Pois é, a pergunta que fica é: como é que uma ação tão pequena, tão trivial, pode mudar uma vida inteira e, quem sabe, até o mundo? A resposta, segundo McRaven, vem direto da experiência dele como um Navy SEAL. Ele defende que a transformação de verdade, aquela bem profunda, começa com as coisas mais básicas, com as disciplinas mais simples do dia a dia. E onde é que tudo isso começa? Bom, como o próprio título do livro sugere, a primeira lição vem da primeira tarefa do dia. É um princípio que era, olha, martelado na cabeça dos recrutas durante o treinamento super intenso dos SEALs. A lógica é a seguinte, e é genial. Se a pessoa arruma a cama toda manhã, pronto. Ela já cumpriu a primeira tarefa do dia. E esse ato, por mais simples que pareça, dá uma pequena sensação de orgulho. E isso encoraja a fazer outra tarefa, e depois mais uma. Vira um efeito dominó, sabe? Tudo começando com uma coisinha de nada. E olha, não pense que era uma coisa qualquer não. A tarefa era levada muito a sério. A inspeção todo dia era super meticulosa. O instrutor ia lá, olhava cada cantinho, cada vinco, o jeito que o travesseiro estava. E o teste final era incrível. Ele jogava uma moeda na cama. Se a cama estivesse perfeitamente esticada, a moeda quicava. Aí sim estava aprovado. E o objetivo disso não era ganhar um tapinha nas costas. O negócio era provar que a pessoa tinha disciplina e atenção aos detalhes, logo no primeiro minuto do dia. Ok, então a primeira lição é sobre disciplina pessoal. Mas a segunda já mostra que isso não é tudo. O McRaven ressalta que essa disciplina individual tem que andar junto com a confiança em outras pessoas. E isso fica super claro quando a gente encara os maiores perrengues da vida. E o próprio McRaven aprendeu isso, digamos, da pior maneira possível. Imagina só, um salto de paraquedas que era para ser rotina. De repente, uma colisão no ar a quase 200 quilômetros por hora. O paraquedas dá problema e o resultado? Ele ficou com a pelve partida ao meio. A carreira dele, a vida dele, tudo por um fio. E ali, deitado numa cama de hospital, não foi só a força de vontade dele que o tirou daquela. Foi o time dele, a equipe pessoal, a esposa Georgianne, os amigos, o chefe dele na época, o almirante Eric Olson. Foram essas pessoas que estavam lá, garantindo que ele não ia jogar a toalha. Essa história toda ilustra a lição de uma forma perfeita. É preciso encontrar alguém para dividir a vida, fazer o máximo de amigos possível e nunca esquecer que o sucesso depende dos outros. É como no treinamento dos SEALs. Num bote de borracha, todo mundo tem que remar junto para chegar em algum lugar. A vida é a mesma coisa. Precisa de uma equipe para conseguir atravessar as águas mais turbulentas. Agora, a terceira lição, essa aqui é uma virada de chave na nossa mentalidade. Ela pega a ideia de fracasso e vira de cabeça para baixo. Fracassar não é o fim da linha, mas sim uma prova de fogo. É o que nos torna mais fortes, mais resilientes. Lá no treinamento, essa lição tinha um nome: o circo. E o que era isso? Basicamente uma punição. Quem falhava em alguma tarefa do dia tomava 2 horas extras de exercícios pesadíssimos à noite. Ninguém queria ir para o circo. Era super temido, porque o cansaço era tanto que acabava levando a pessoa a falhar de novo no dia seguinte. Virava um ciclo vicioso. A intenção, claro, era punir a falha. Só que o resultado foi totalmente o contrário do que se esperava. O McRaven conta que ele e o parceiro de natação dele viviam indo para o circo porque nadavam muito mal. Mas, com o tempo, eles começaram a melhorar, e muito. Aquela punição diária, aquele exercício extra, acabou construindo neles a força que faltava para superar justamente a maior fraqueza deles. E a prova disso? Na prova final de natação, um percurso de 8 quilômetros, adivinha quem chegou em primeiro? Exato, os dois que eram considerados os fracassados. A dificuldade acabou tornando eles os mais fortes da turma. E agora a gente chega na última lição. E essa talvez seja a mais importante de todas. É sobre o poder de não desistir, de perseverar e sobre o preço alto que se paga quando se desiste. Lá no treinamento dos SEALs, a saída mais fácil está sempre ali, à vista. Bem no meio do pátio, tem um sino de latão, pendurado para todo mundo ver. Aquele sino é um convite. É uma fuga simples de toda a dor e do sofrimento.
E para escapar de tudo, é só ir lá e tocar aquele sino 3 vezes. Tocou o sino, acabou. Acabou acordar de madrugada, acabaram os mergulhos na água congelante, acabou o sofrimento. É a promessa de um alívio instantâneo. Só que aí vem um aviso de um dos instrutores, que resume tudo. Se desistirem, vão se arrepender pelo resto da vida. Desistir não facilita nada, porque aquele alívio de momento, de tocar o sino, não é nada perto do peso do arrependimento, que fica para sempre. No fim das contas, a jornada do McRaven ensina uma coisa bem clara. Começando pequeno, contando com os outros, aprendendo com os fracassos e, acima de tudo, se recusando a desistir, é assim que se consegue mudar a própria vida. E quem sabe até o mundo. Isso tudo leva a gente a pensar: qual é o sino na vida de cada um que simplesmente não dá para tocar?